Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma revisão para o Enem 2018. Regra de 3, teoria e exercícios. Quem puder e achar que eu mereço, dê um like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. O que é uma regra de 3 simples? Vejamos. É uma forma de descobrir um valor, uma medida, a partir de outros três. Daí, então, o nome regra de três. Desde que esses valores, essas medidas, formem uma proporção. Vamos ler outra vez, vamos ampliar. É uma forma de descobrir um valor, uma medida, a partir de outros três que nós conhecemos. Daí, então, o nome regra de três. Desde que esses valores, essas medidas, formem uma proporção. Mas afinal, professor, o que é uma proporção? Vejamos. Proporção é a igualdade entre duas razões. Igualdade entre duas razões forma uma proporção. Mas, professor, o que é uma razão? Razão é uma divisão entre as medidas de duas grandezas. E o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido. Então vejamos aqui do final para o início. Tudo que pode ser medido. Por exemplo, no nosso corpo, nós podemos medir o nosso peso, peso em quilos é uma grandeza, a nossa altura em metros e centímetros é uma grandeza, a nossa pressão arterial e por aí afora. Nós podemos medir um terreno, o seu comprimento, a sua largura, podemos também medir a velocidade de um carro. Então, a velocidade também é uma grandeza, a distância é uma grandeza e por aí afora. E quando eu faço a comparação entre medidas, eu tenho uma razão. Razão é simplesmente uma divisão. E quando eu tiver a igualdade de duas razões, eu tenho, portanto, a proporção. Vamos ver o exercício 1. Uma fábrica de peças para veículos produz 600 peças diárias com 20 operários. Quantos operários serão necessários para produzir 750 peças diárias? Esse tipo de problema, com este enunciado exatamente, dificilmente vai cair no Enem. Porém, ele cai com um enunciado mais elaborado, mais sofisticado, mas no fundo é a mesma conta. E claro também, eles gostam de contas que não dão números inteiros. Aqui vai dar para facilitar o número inteiro. Então nós temos aqui que procurar quais são as grandezas. As grandezas são operários, porque você tem aqui a quantidade da fábrica de 20 operários. Ele fala que a fábrica produz 600 peças diárias com 20 operários. Então, a outra grandeza, a gente vai colocar aqui peças, peças diárias. E vamos colocar, então, debaixo de cada coluna os operários e aqui peças. Como ele fala 600 peças diárias são produzidas com 20 operários, eu vou colocar aqui, então, 20 operários produzem 600 peças. 20 operários produzem 600 peças, são as duas grandezas. E a pergunta é, quantos operários serão necessários para produzir 750 peças diárias? Então, a quantidade de operários é que eu quero saber, vou chamar de X. Quantos operários X serão necessários para produzir 750 peças diárias? Então, peças debaixo da mesma coluna aqui. Como é que eu calculo agora o valor de X? Primeiramente, tem que saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Para saber se são diretamente ou inversamente, você compara como é que varia. Veja que o número de peças aumenta assim, ó, de cima para baixo. Né? 600, 750, está aumentando, digamos, nesse sentido aqui. Ó. 600, 750. Quantos operários eu preciso para produzir 750? Eu posso calcular para produzir 1000 peças, né? Então, eu coloco aqui. Agora, faz a pergunta. Aumentando a quantidade de peças a produzir, eu vou precisar de mais ou menos operários? Evidentemente, vou precisar de mais operários, mais trabalho, mais quantidade de operários. Então, eu coloco a flecha no mesmo sentido, de cima para baixo,
né? 600, 750. O x aqui certamente vai ser maior que 20. Nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. A grandeza, número de peças e operários para produzir são diretamente proporcionais. Nesse caso, nós montamos aqui a proporção correspondente, né? Do jeito que está, sem alterar nada. Fica assim, 20 está para x, assim como 600 está para 750. Equivale a 20 dividido por x é igual a 600 dividido por 750. 20 está para x, assim como 600 está para 750. Vamos calcular o x. Dá para eu cancelar um zero em cima e um zero embaixo. Vai ficar 60 dividido por 75. Então eu tenho 20 está para x, assim como 60 está para 75. Esta fração eu posso simplificar. Claro que se você multiplicar do jeito que está, faz a simplificação no final, dá a mesma coisa. Mas o 60 pode ser dividido por 5 em cima e por 5 embaixo. Daria 12 sobre 15. Mas dá também, claro que você pode fazer a sua simplificação, dá para eu dividir diretamente aqui em cima por 15 e aqui embaixo por 15. Ó. Divide por 15 em cima e divide por 15 embaixo. Dá para dividir. Ó. 60 divide por 15 dá 4. 75 dividido por 15, divide com cuidado, vai dar 5. Então eu tenho aqui esta proporção. 20 está para x, que se mantém, é igual a 4, 60 divide por 15, e 75 divide por 15 dá 5. Calculo agora o x. Nesta proporção simplificada, eu posso usar esta propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quais são os extremos? 20 que multiplica 5, multiplica os 2, é igual ao produto dos dois meios, x que multiplica 4, ou 4 que multiplica x. Para facilitar, eu vou pegar primeiro o produto dos meios. 4 que multiplica x é igual a 4 que multiplica x igual a 20 que multiplica 5. 20 que multiplica 5 é 100. 4 vezes x, 4x, igual a 20 vezes 5, 100. Calculo x agora. O valor que está multiplicando passa como divisor do 100, passa dividindo. X igual a 100 dividido por 4. X igual a 25. O que é 25? É a quantidade de operários necessários para produzir 750 peças. Está aqui, então, a resposta. São necessários 25 operários. Exercício 2. Um trem viajando a uma velocidade média de 80 km por hora completa um percurso entre duas cidades, A e B, em 9 horas. Se a velocidade média do trem for de 120 km por hora, for aumentada para 120 km por hora, pergunta em quantas horas completará esse percurso. Nós temos aqui quais grandezas? A grandeza velocidade média, que aqui é medida em quilômetros por hora. Então vamos colocar aqui a grandeza numa coluna velocidade média. E a outra grandeza é o tempo de percurso entre as duas cidades. É o tempo que no caso aqui foi medido em 9 horas. O tempo 9 horas. Então diz aqui no início que a velocidade média é de 80 km por hora, vamos colocar aqui debaixo de velocidade, o trem faz o percurso em 9 horas. Estou colocando aqui 9 horas. Depois fala, se a velocidade média do trem for de 120, então debaixo da coluna velocidade eu coloco então 120. Em quantas horas o trem completará esse percurso? A pergunta é em quantas horas o trem completará o percurso. Como eu não sei, vou chamar aqui de x. Então, nesta coluna de tempo, horas, eu vou colocar x. Agora, para resolver, nós temos que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Nós fazemos o seguinte,
Verificamos como é que a velocidade aumenta. Está aumentando aqui nesse sentido, de 80, 120, ó, 80, aumentou para 120. Eu coloco uma flecha indicando o sentido de variação. Agora eu faço a pergunta. Aumentando a velocidade, diminui o tempo ou varia no mesmo sentido? Também aumenta o tempo. Nós sabemos do dia a dia que quanto maior a velocidade, menor é o tempo de percurso, né, para o mesmo percurso. Portanto, o sentido é outro, né? Aqui você aumenta a velocidade de 80 para 120 e o tempo vai diminuir. 9, aqui certamente o trem fará o percurso num tempo menor. Como são de sentidos diferentes a variação, são grandezas chamadas de inversamente proporcionais. Aliás, é um exemplo clássico. Velocidade e tempo são duas grandezas que são inversamente proporcionais para o mesmo percurso. Quanto mais velocidade, menor é o tempo de percurso. E nesse caso, nós temos que inverter uma das razões. 80 está para 120, assim como 9 está para x. Eu tenho que inverter uma das razões. Vamos inverter, por exemplo, a razão 9 está para x. Então fica da seguinte maneira: 80 está para 120, 80 dividido por 120, igual, assim como igual, 9 está para x, eu vou inverter e vou colocar x está para 9. Estou invertendo, então, esta razão. 9 está para x, eu escrevi x está para 9, x dividido por 9, porque é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos resolver agora o x. Como é que fica? Primeiro, pode cancelar o 80 e o 120, corta um zero em cima, um zero embaixo. Fica, portanto, 8 sobre 12, cortando zero, igual a x sobre 9. 8 sobre 12 dá para dividir em cima e embaixo, simplificar, por 4. Divide por 4 em cima, divide por 4 embaixo. 8 divide por 4 vai dar 2 em cima. 12 divide por 4 dá 3 embaixo. Como é que fica então? 2 em cima dividido por 3 embaixo, simplificando em cima e embaixo por 4, igual a x sobre 9. Nesta proporção, a igualdade de duas razões, eu aplico isso aqui, ó, propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Os extremos, 2 que multiplica 9, é igual ao produto dos meios, 3 que multiplica x. Vamos aqui inverter a ordem para facilitar. Primeiro eu faço o produto dos meios, os meios, 3 que multiplica x, está aqui, igual ao produto dos extremos, 2 que multiplica 9. Multiplica 2 por 9, fica assim, 3x igual a 18, que é o 2 vezes 9. Para calcular o x, isolo o x, pego o 3 que está multiplicando e passa dividindo aqui o 18. Fica x isolado igual a 18 dividido por 3. Dá x igual a 6. O que é o 6? É a resposta. Em quantas horas completará o percurso, o trem? Em horas menores do que 9, né? Porque aumentou a velocidade. A resposta é: completará o percurso em 6 horas. Vamos ver aqui uma questão adaptada do Enem 2017. Enem 2017 adaptado. É a questão 180 da prova azul. É uma parte dela. Às 17 horas e 15 minutos, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva e às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa. Qual o nível da água da piscina neste instante? É um problema que envolve regra de 3. Por quê? Porque aqui fala que a chuva cai com intensidade constante. E aí fala que a piscina, que se encontrava vazia, alcança 20 centímetros às 18 horas, quer dizer, num período de 17 horas e 15 que começou a chover até às 18 horas, são 45 minutos. Então eu posso dizer que se chove de maneira constante, as razões são sempre iguais.
Vamos considerar a seguinte razão. Grandeza, nível da água, que é o nível da água da piscina em centímetros, altura, e o tempo de chuva em minutos. Nós sabemos que os 20 centímetros de altura da piscina, da água, foi alcançado em 45 minutos, 17h15 até 18 horas. Qual será o tempo gasto para que a chuva acumule 40 centímetros, que vai ser o dobro? Então, eu posso montar a seguinte igualdade. Dobrando o nível da piscina de 20 para 40, vai precisar também do dobro de tempo. 2 vezes 45, 90 minutos. Essas duas razões aqui são iguais, tá? São proporcionais. E também dá para calcular qual o tempo gasto para você acumular 1 centímetro de água da chuva na sua altura, para você acumular 1 centímetro. Basta pegar o 20 e dividir por 20. Se você pegar 20 centímetros e dividir por 20, vai dar 1 centímetro. Então, para acumular 1 centímetro de água da chuva, você divide 20 por 20 e vamos dividir o 45, melhor, também 45 divide por 20. Para não alterar a fração, divide por 20 em cima e 20 embaixo. 45 divide por 20 dá 2,25 centésimos de minutos. 2 minutos e 25 centésimos, dá 2 minutos e 1/4, 2 minutos e 15 segundos. Então, note bem que são proporcionais o nível da água e o tempo gasto. O nível da água varia diretamente proporcional ao tempo. E quando isso acontece, é uma dica para você usar a regra de 3. Vejamos então o problema. Aqui está um resumo da questão lá do problema do Enem. Às 17h15, quando a piscina estava vazia, começa a chover e às 18 horas o nível de água atingiu uma altura de 20 centímetros de água da chuva. Então são 45 minutos, o nível da água atingiu 20 centímetros. A pergunta é: qual o nível da água da piscina em centímetros às 18 horas e 40 minutos? Ou seja, quanto tempo aqui até que a chuva cessou? Das 17h15 até as 18h40 são 45 minutos, mais 40 minutos aqui são 85 minutos. Vamos agora caracterizar quais são as duas grandezas para calcular o nível da água da chuva acumulada na piscina. É a grandeza tempo, que eu vou colocar aqui numa coluna à esquerda, tempo de chuva em minutos, e a grandeza nível da água em centímetros, nível acumulado de água. Vamos colocar aqui então. Sabemos que em 45 minutos o nível da água atingiu 20 centímetros. Coloca debaixo do tempo aqui 45 minutos, atingiu o nível de água de 20. Coloque então aqui com cuidado 20. Aqui tempo e aqui o nível da água. Agora, em 85 minutos de chuva, vamos colocar debaixo da coluna do tempo, em 85 minutos de chuva, qual o nível de água da piscina? Ele quer saber isso, é a pergunta. Vamos colocar então um X aqui. Nós temos então aqui montada a regrinha de 3 para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Analisa como é que varia o tempo. Está aumentando de 45 para 85. Aumenta, portanto, neste sentido da flecha. Aumentando o tempo de chuva, aumenta também o nível de água da piscina? Evidentemente que sim. Quanto mais chuva, mais água acumulada. Portanto, as duas grandezas variam no mesmo sentido, são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Então você monta as duas razões sem inverter nenhuma razão. Monta a proporção. 45 está para 85, igual a 20 está para x. Monta assim, então, a proporção. 45 dividido por 85 igual a 20 divide por x. Para calcular o x, antes de multiplicar em cruz, vamos simplificar a fração 45 dividido por 85. Divide por 5 em cima. 45 divide por 5 dá 9. Pega o 85 embaixo, também tem que dividir por 5 para não alterar. 85 dividido por 5 dá 17. Vai dar a fração 9 em cima e 17 embaixo. Igual, coloca então aqui, 9 sobre 17,
que é o resultado dessa simplificação, igual a 20 sobre x. Agora pode multiplicar em cruz. O produto dos extremos, 9 que multiplica x, é igual ao produto dos meios, 17 que multiplica 20. Multiplicar em cruz. 9x igual a 17 vezes 20. 17 que multiplica 20, 17 vezes 2, 34, mais o zero. 9x igual a 340. O 9 que está multiplicando x, para isolar o x, pega o 9 e passa dividindo, como está aqui, ó, x igual a 340, divide por 9. Faz essa conta com cuidado, não vai dar número inteiro. Dá 37,777, uma dízima periódica, como o Enem gosta, que não dê números inteiros. A resposta aproximada é 37,8 centímetros, é o nível da água da piscina. Se você gostou da aula da revisão, dê um like, se inscreva no canal. Muito obrigado.